Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? E hoje eu vou trazer mais uma receitinha simples para vocês. Hoje a gente vai estar fazendo um pão de milho ou de fubá sovado. Então, se vocês já gostaram desse título, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Bom pessoal, hoje a gente vai estar fazendo um pão de milho, porém sovado. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar o fubá, que é a farinha de milho, que a gente chama aqui na nossa região sul. A gente vai precisar da farinha de trigo. A gente vai precisar a água morna, a aguinha um pouquinho esquentadinha, morna, não muito quente nem muito frio. Muito quente queima o fermento e não cresce o pão. Fermento de pão. Eu vou usar banha, mas você pode usar o óleo também. Vamos usar açúcar e sal. Então, eu vou começar a colocar as coisas aqui e eu vou mostrando passo a passo para vocês. Vocês colocam um pouquinho da farinha de trigo para o lado. A quantidade que eu tenho de farinha de trigo aqui é 450 gramas de farinha, mais ou menos. Mas pode ser 500 se a forma de vocês for grande, pode ser 500. As minhas formas são formas de pão, então vai dar 2 pão bem grandinhos. Aí vocês colocam aqui a farinha de milho e vamos misturar. Feito isso, a gente vai colocar o açúcar. Para 2 pão, eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar para cada pão. Não sei vocês, mas eu gosto do meu pão mais doce. E misturamos novamente. Depois, a gente vai colocar sal, meia colher de sal, de sopa de sal. Primeiro, eu costumo fazer assim, coloco todos os secos primeiro. Fermento, eu coloco 1 colher de sopa de fermento para cada pão. Né? Quem compra o pacotinho é um pacotinho, né, para cada pão, aqueles de pacotinho. Então, feito isso, misturando todos os secos, agora a gente vai colocar então, agora eu vou colocar a gordura. Você pode colocar ou óleo ou a banha. Eu costumo usar banha, né? Vocês têm visto aqui nas minhas receitas. Então, eu vou colocar uma colher bem cheia, bem exagerada de banha. Essa banha natural que a gente compra, né, no mercado, na feira. Eu uso essa aqui, ela é uma banha muito boa. Então, todos os ingredientes aqui misturados, então agora a gente vai começar a molhar essa massa, para daqui a pouquinho a gente mostrar para vocês sovando. Então, vocês vão começar a colocar, aqui eu tenho 800 de água, né, mas não precisa ser 800, a gente vai botando aos pouquinhos e eu vou falar para vocês quanto que eu vou usar. Enquanto dá para mexer com a colher, a gente mexe com a colher, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que meter a mão na massa, tá, pessoal? Já lavei as minhas mãos estão limpinhas, então daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa para sovar esse pão, porque não é aquele pão batido, né, que a gente costuma fazer. E o meu pão batido não dá muito certo, então por isso que eu prefiro fazer sempre este pão aqui sovado, que esse sovado sempre dá mais certo. Questão de forno difere muito, gente. As pessoas perguntam, mas e o tempo de forno para o pão de milho sovado? É mais que o pão de sovado comum, só no trigo? Depende muito. O meu forno é de 30 a 35 LAs. Mas tem forno que demora um pouco mais, vai a 40, outros já demoram um pouco menos. Então é assim, vocês conhecem o forno de vocês, né? Como eu conheço o meu. Então, assim, a gente já tá chegando no ponto que nós vamos ter que meter a mão na massa para nós sentir o ponto dela. Como vocês estão vendo aqui, a gente agora vamos sovar. E aí, a gente vai sovar bastante. Eu vou tirar, né, dessa bacia de plástico, desse refratáriozinho aqui, e vou colocar na mesa
Aí a gente coloca uma porção de farinha para sovar o nosso pão. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, mostrando para vocês o ponto dessa massa sovadinha. Pessoal, então a gente colocou um pouquinho de farinha na mesa. E aí, na mesa, na bancada, né? Seja lá onde é que você vai sovar aí na tua casa. Aí o segredo agora é sovar. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar para quem gosta de fazer o pão caseiro é fazer isso aqui no pão, ó. Tem que trabalhar a massa. Aparentemente parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, pessoal. Quanto mais você espicha a tua massa, mais você, vamos dizer assim, ó, vamos judiar da massa. Quanto mais você judia da massa, melhor vai ficar o teu pão. Então pode ficar à vontade, pode judiar à vontade, que o pão sovado gosta de sofrer. Para ele ficar um pão gostoso, ele tem que sofrer. Como vocês estão vendo aí, já tá ficando uma massa bem bonita. E depois a gente vai botar ela para crescer um pouquinho. Tipo aí, até ela dobrar de tamanho. E aí depois a gente já vai colocar para assar. Então é isso aí, pessoal. Vamos sovando. Minha massa ficou molhadinha, aí você vai acrescentando pouquíssima farinha, ó. Male, só pra... mesmo pra ir dando ponto na massa. Pra ver como é que a massa tá ficando num ponto bom, vocês fazem assim, ó. Ela volta sozinha, ó. Aperta com os dedos, baixa ela, ó. Ela volta sozinha. Já é o ponto que a massa tá ficando quase no ponto de ir novamente pro refratário para crescer. Aí, pessoal, esse é o ponto, né? Vocês estão vendo aí, esse é o ponto da sova. E agora a gente vai colocar novamente aqui. E vamos colocar... Tem gente que costuma colocar um plástico filme em cima, mas eu gosto de colocar simplesmente um paninho, né? Paninho de prato em cima. E aí a gente vai deixar crescer, ele vai dobrar de tamanho. Depois eu volto com vocês para mostrar como a gente coloca na forma e tudo mais. Tá bom, pessoal? Já volto com vocês. Bom, o pão já dobrou de tamanho, então agora é o momento que eu falei para vocês, que a gente vai fazer a divisão para colocar ele na forma. Então, vamos... Eu sempre costumo fazer um palmo para dividir ele no meio. Vou pegar uma faquinha ali. Fazer a divisão. E agora, é o tamanho que ele vai para a forma. Claro que ele vai crescer ainda agora mais um pouquinho na forma. Ele vai crescer mais um pouquinho. Aqui já não tem mais necessidade de farinha para sovar, como vocês veem, minha mão, ó, nada grudando. Aí a gente vai colocar eles na forma. Você faz aí o formato que vocês quiserem. Vou ensinar 2 jeitos de formato para vocês. O normal, aquele que a gente faz aquele formatinho assim, ó. Sempre com essa partezinha da mão, que vai trabalhando o pão. Dá aquele pão de rolinho, ó, aquele pãozinho de rolinho. E aí coloca na primeira forma. Aí você coloca ele na forma. Minha forma, ela é preta, gente, porque ela é forma de forno de barro. Essas formas foi herança da minha mãe. Por isso que ela é pretinha assim, porque ela ia pro forno de barro. Mas dá um pão que é uma maravilha. O outro, vamos fazer ele bem normalzinho, né? Não fazer aquela que a gente enrolou. Vamos fazer ele normal. Só você faz bem enroladinho, para depois coloca na forma também. Vamos colocar na forma. E agora, a gente vai novamente colocar ele para crescer. Ele vai dobrar de tamanho. Depois a gente vai assar ele. Certo, gente? Depois eu volto com ele prontinho para mostrar para vocês. Bom, gente, aqui o pão ficou pronto. Esse aqui ele ficou mais branquinho, né? Mas o meu marido gosta assim mais clarinho. E tá aí os pães. Só não vou cortar agora porque eles estão muito quentes. Tirei agora da forma. Mas ficou bem fofinho, ó, bem fofinho mesmo. Bem gostoso. É isso, pessoal.